Mas nada se compara, irmãos, ao que nosso Senhor, Ele padeceu, ao que Ele passou, e a passagem que nós vamos ver agora, nós vamos ver hoje. O irmão Spurgeon fala que essa passagem de Mateus 26, a partir do versículo 36, é o santo dos santos do nosso Senhor. Aquele momento que o Senhor Ele passa pelo seu maior sofrimento, pela sua maior agonia, e quando Ele clama ao seu Pai. E nós temos acompanhado esse momento da vida do Senhor, que é essa última semana. Nós temos acompanhado essa última semana do Senhor em algumas reuniões já, né? E nós podemos ver essa última semana do Senhor em 4 perspectivas, de 4 personagens, que nós já vimos. Nós já vimos a perspectiva de Maria de Betânia, que ela se derrama aos pés do Senhor, ela prepara o Senhor para o seu sepultamento, ela toca no coração do Senhor, parece que ela sente o que o Senhor está sentindo, ela está na mesma frequência, na mesma sintonia que o Senhor. É a única que percebe a dor do Senhor e pode ungí-lo, preparando ele para o seu sofrimento e para a sua morte. Esse é um personagem que nós vimos. Nós vimos outro personagem que foi Judas, totalmente oposto a Maria. Maria não tinha nada de precioso para si mesma, enquanto Judas queria tudo para si, era alguém ambicioso, se preocupava com os seus bens, com o seu bem-estar, era um discípulo triunfalista. Como a Aline conversava comigo hoje, né? De um pastor, dito pastor, que só fala de prosperidade, né? Ensina prosperidade. Ensina que os milagres que o Senhor tem para as pessoas é o quê? É o bem-estar financeiro, é o bem-estar na saúde. É isso que está sendo pregado aí, irmãos. Então, que nós não fiquemos no meio. Às vezes nós falamos, Judas eu não sou, certo? Nunca trairia o meu Senhor. Mas também não é como Maria. Devota como Maria. Ficamos ali no meio termo, né? Que nós possamos sair desse meio termo, irmãos, e possamos ir aos pés do Senhor, como Maria sempre ia aos pés do Senhor. Todas as vezes que nós lemos Maria de Betânia se encontrando com o Senhor, ela tinha algo com os pés do Senhor, né? Ela sempre se prostrava, ela sempre se ajoelhava. Então, que nós possamos alcançar, irmãos, isso que alguns irmãos do passado alcançaram. Na última semana nós falamos sobre Pedro, que é o outro personagem dessa última semana do Senhor. É um discípulo do Senhor que ama o Senhor, mas quer fazer as coisas na força do braço. Mas o Senhor restaura Pedro. O Senhor tem cuidado com Pedro. Porque Pedro somos nós. Nós somos Pedro. Que estamos aprendendo a caminhar e a cooperar com o Senhor. Não na força da nossa mente, naquilo que nós pensamos, na força do nosso braço, mas submissos ao Espírito Santo de Deus. E o outro personagem dessa última semana do Senhor é o próprio Senhor, que nós vamos tocar nele hoje, em todo o seu sofrimento, em tudo que ele passou. E nós vamos ver que o Evangelho de Mateus, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, eles são evangelhos resumidos da vida do Senhor, da história do Senhor, né? Então, quando a gente lê aqui em Mateus, vê se os irmãos acompanham comigo. Tentam ver o que eu vou mostrar para os irmãos agora, né? Se nós virmos as passagens que nós lemos aqui, em Mateus capítulo 26, o que nós entendemos aqui, irmãos? Que ele manda os discípulos prepararem a Páscoa, não manda? Os discípulos preparam a Páscoa naquele cenáculo, depois que o Senhor é ungido por Maria, né?
E acompanhando aqui Mateus, Marcos e Lucas, né? Nós vemos que nesse ambiente em que o Senhor come a última ceia, ele aponta o traidor, certo? E ele institui a nova aliança no seu partir do pão. Os irmãos estão acompanhando? E a gente vai lendo Mateus, e aqui a partir do versículo 36, depois que ele fala para Pedro que Pedro vai negá-lo 3 vezes, o Senhor se encontra no jardim do Getsêmani. Então, se a gente olhar a história pelo que os evangelhos sinóticos mostram, nós vamos achar que naquele cenáculo aconteceu somente isso, não é? Ali o Senhor está na sua última Páscoa com os discípulos, com os 12. Ele tem aquela refeição com os discípulos, parte o pão, institui a nova aliança, aponta quem é o traidor, diz para Pedro que ele vai trair, e depois eles saem. Está aqui, né? Versículo 30 do capítulo 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 30, certo? Se nós pedirmos ajuda do Evangelho de João, a gente vai ver que aconteceu muita coisa nessa reunião do Senhor, nesse cenáculo, e também no Monte das Oliveiras. Não tem como a gente ver tudo o que aconteceu, porque a gente está vendo o Evangelho de Mateus. Nós não estamos vendo João. Mas se nós formos ver a história que aconteceu a partir de João, que João conta, a gente vai ver que aconteceu muita coisa, irmãos. Sabe o que aconteceu nesse momento do Senhor? Nessa última noite do Senhor, com os discípulos? Aconteceu o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Tudo isso aconteceu nessa noite, irmãos. Então vamos dar uma passada rápida nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Vamos lá, para ver tudo que aconteceu. Não foi só o que está relatado aqui em Mateus, irmãos. Não tem como entrar nas passagens, mas a gente vai ver en passant tudo o que aconteceu, irmãos. Vamos começar aqui no capítulo 12, porque provavelmente, a partir do versículo 44 do capítulo 12, os discípulos com o Senhor já estavam no cenáculo. E o que acontece aqui no 12? O Senhor ele resume todo o seu ensinamento para os discípulos. Ele começa falando, no versículo 44, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Porque a missão do Senhor foi qual, TT? Mostrar o Pai. Então o Senhor completa essa missão. E ele vai explicar resumidamente para os discípulos o que ele veio fazer, que é mostrar o Pai. Versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E o Senhor faz esse resumo para os discípulos. Mas o que mais aconteceu, Lucimar? A partir do capítulo 13. Acontece o que, Aline? Jesus lava os pés aos discípulos. Então, isso também aconteceu naquele cenáculo, Caleb. Não foi só o partir do pão e a nova aliança. Naquele momento, o Senhor lava os pés dos discípulos. Versículo 21. O traidor é indicado. Capítulo 13, 21 de João. Então, o Senhor aponta Judas como traidor. E ele molha aquele bocado e dá para Judas. E Judas sai daquele ambiente depois que o Senhor institui a nova aliança. E aqui no versículo 31, o Senhor dá um novo mandamento para os discípulos. E que mandamento é esse, irmãos? Versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. Então o Senhor ele vai falar, irmãos, naquela mesa, naquele cenáculo, naquele ambiente amplo,
do seu amor e desse novo mandamento. Mas ele não fala somente do seu amor, irmãos. Ele conforta os seus discípulos. Capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Olha tudo que o Senhor falou, Roberto, naquele cenáculo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar moradas para vocês. Então ele continua falando do Pai. Quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, no versículo 8. E isso nos basta. E o que o Senhor fala? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então o Senhor vai falando do Pai, que ele veio revelar. Vem falando do seu amor e do amor que nós deveríamos demonstrar uns para com os outros. Mas não somente isso, irmãos. O Senhor promete um novo Consolador no versículo 16. Um outro Consolador da mesma natureza dele. Olha, irmãos, tudo o que aconteceu naquele cenáculo. Às vezes a gente lê essas passagens de João e não nos apercebemos em que momento que isso aconteceu. Foi tudo naquela última noite, irmãos. Naquela noite de trevas do Senhor. Olha tudo que o Senhor falou para os discípulos, irmãos. E eu confesso para os irmãos. Somente estudando para ministrar hoje que eu percebi isso, sabia? Porque eu não tinha percebido que tudo isso que João fala, no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, aconteceu naquela noite, irmãos. Naquela última noite do Senhor. O João é mais colado com ele, mas eu não tinha percebido que tudo isso que João relata tinha acontecido naquela última noite. Justamente o 17 é a intercessão, né? Ele ora ao Pai. É naquela noite, irmãos. Naquele cenáculo. Depois no Monte das Oliveiras. Tudo acontece naquele momento. Então o Senhor vem falar do Espírito Santo, do outro Consolador. Olha tudo que o Senhor fala para os discípulos antes da sua morte. Ele preparando os discípulos. O que mais o Senhor fala aqui no capítulo 15? E olha o último versículo do capítulo 14, irmãos. O que fala no último versículo? Na última frase do versículo 31. O que fala, Nélio? Levantai-vos, mas agora que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Mas a última frase. Levantai-vos, vamos daqui. Aqui, o Senhor levanta daquele ambiente do cenáculo. Levantai-vos, vamos daqui. E vai para o Monte das Oliveiras. Mas o Senhor continua ensinando para os discípulos no Monte das Oliveiras. E ele fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor vai ensinando os discípulos ainda nessa última noite, irmãos. Capítulo 16. Ele volta a falar do Consolador. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Olha o que ele fala no versículo 8. Quando ele vier, ou seja, o outro Consolador, convencerá o mundo de pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, quando o Senhor fala que meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, o Senhor foi incansável, irmãos, até a última noite dele com os discípulos. Ele não parou de ensinar, Lucimar, Araci. Até o seu último momento, o Senhor estava ensinando para os discípulos. Versículo 25 do capítulo 16. O meu título está assim: Palavras de despedida. Por quê, irmãos? É o último momento antes dele se entregar nas mãos dos sacerdotes, das autoridades. E chegamos ao capítulo 17, irmãos. A oração sacerdotal do Senhor.
Os santos do Senhor, André. Olha em que momento que ele faz essa oração, Nélio. Momentos antes de ele se entregar para ser esbofeteado, para ser maltratado, ele ora pelos discípulos. Nesse último momento, antes do traidor beijar, antes dos soldados o prenderem, no último momento, ele lembrou de você. Sabia disso? Sabia. Ele lembrou de cada um de nós, irmãos. Descobri que ele foi o primeiro que recebeu. Ele orou por cada um de nós. Aleluia. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Versículo 20. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. São os últimos momentos, irmãos, do Senhor. Então, olha tudo o que aconteceu nessa última noite. Aí chegamos ao capítulo 18, que é Jesus no Getsemane. Agora chegamos lá em Mateus, no versículo 36 do capítulo 26. É Jesus no Getsemane. Mas antes do Senhor chegar lá, olha tudo o que o Senhor ensinou, falou, confortou os discípulos, irmãos. Não foi só que o Senhor partiu o pão, vamos daqui e vamos para o lugar de agonia, no jardim do Getsemane. O Senhor fez muita coisa, irmãos. O Senhor estava cuidando dos seus discípulos, para que nenhum deles se perdesse. Somente o filho da perdição. Então agora o Senhor está no jardim do Getsemane. Vamos voltar a Mateus? Amém? Agora nós vamos começar o capítulo 26, versículo 36. E tudo naquela última noite, Lucimar. Tudo isso, do final do capítulo 12 até o 18, né? Porque 18 também é no jardim do Getsemane. É o Senhor preocupado com os discípulos e com cada um de nós. Ele não estava preocupado com ele. É o caminho de Jesus, não é igual a gente falando por cima. Isso. O Senhor não estava preocupado com ele mesmo. Sabe quando o Senhor ele começa a se preocupar com ele mesmo, sem deixar de se preocupar com os discípulos? No jardim do Getsemane. Quando ele roga ao Pai. Quando ele sua gotas de sangue. É ali que ele começa a ver que o momento está chegando. Não que ele não soubesse que o momento estava chegando, né? Mas parece que ali, agora ele com o Pai. Rogando o Pai por aquele momento, né? A obra estava no finalzinho, né? Estava no finalzinho. É, ensinou tudo que tinha para ensinar. Quem é o outro consolador? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. É o outro consolador da mesma essência e natureza que o nosso Senhor Jesus. O irmão Charles Spurgeon, ele fala o seguinte, nessa passagem do capítulo 26, 36, né, no jardim do Getsemane, de Mateus, aqui chegamos ao santo dos santos, da vida de nosso Senhor na terra. Este é um mistério, como aquele que Moisés viu quando a sarça ardia e não era consumida. Nenhum homem pode expor exatamente tal passagem como esta. É um assunto para meditação em oração, com o coração quebrantado, mais do que para o discurso humano. Que o Espírito Santo graciosamente nos revele tudo o que pode ser visto sobre o rei nas oliveiras, sobre o rei no jardim do Getsemane. Então, às vezes, o discurso, irmãos, ele ofusca a realidade da agonia do Senhor naquele momento. A gente não consegue passar para os irmãos, com palavras, o momento do Senhor naquela noite de trevas. Porque para o Senhor foi literalmente uma noite, porque era noite, mas também foi espiritualmente uma noite de trevas para o Senhor. Ele fala lá atrás, né, quando ele é chegado o poder das trevas, né, a hora das trevas. Isso. Entendeu? As trevas estavam ali, prontas
para cobrir o Senhor. Aquela hora era a hora do inimigo, né? Daqueles que queriam tomar tomar o Senhor, e também do próprio Satanás, de ferir o calcanhar do nosso Senhor. Então no versículo 36 fala assim: então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Isso, além orar. O que quer dizer a palavra Getsêmani? Os irmãos sabem? Eu esqueci, eu sabia. Prensa de azeite. Então olha o lugar o que o próprio Senhor escolhe para rogar ao Pai por aquele cálice que ele tinha que beber. O jardim do Getsêmani, que traduzindo é prensa de azeite. Sim, é onde ali as frutas ali eram esmagadas, né, para que aquele azeite fosse produzido. Aprove a Deus moê-lo. Aprove a Deus moê-lo, Isaías. E o Senhor sabia disso tudo, né? Ele não escolhe o jardim do Getsêmani ao léu, assim, entendeu? Aleatoriamente. O Senhor sabe, tudo que o Senhor faz tem um propósito. Então o jardim do Getsêmani era o lugar de agonia, mas também era o lugar de salvação. A gente não gosta de ser esmagado. A gente não gosta de ser esmagado. Eu vou falar sobre isso, se der tempo. Então foi nesse lugar, irmãos, que o nosso Senhor deu a sua vida. Ele apareceu ali, ele suspirou, ele gemeu, ele orou e ele também temeu. O Deus encarnado, prensado, irmãos, por tudo o que teria que suportar, com força suficiente e nenhuma força de sobra. O Senhor foi experimentado, irmãos, até o seu limite. Não sobrou-lhe nenhuma força, segundo os irmãos Spurgeon, né? A força que foi dada para ele foi uma força suficiente para ele passar por aquele momento. E nada lhe sobrou de força. Se ele fosse um pouquinho mais esmagado, irmãos, passaria da sua força. Porque o que a palavra diz? Que nós somos tentados até onde nós podemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então o Senhor era alguém que estava de pé. Ele não só pensava em estar de pé. O Senhor era alguém que estava de pé. Ou estou errado, irmão? Mas ele estando de pé, mesmo assim, ele confiou no seu Pai. Diferente de Pedro, que pensava estar de pé, mas não vigiou e nem orou. E o que aconteceu com Pedro, que nós já vimos? Caiu na tentação. O Pedro pensava estar de pé, mas o Senhor não. O Senhor estava de pé. Mas o que ele fala para os discípulos no jardim de Getsêmani? Vigiai e orai. Apesar do Senhor estar de pé, ele vigiava. Ele orava para não cair em tentação. Versículo 37 de Mateus 26. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então esses 3 discípulos que foram chamados pelo Senhor, né? Pedro, Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, eles tiveram privilégio, irmãos. Não só de subir o Monte da Transfiguração, porque esses 3 também subiram o Monte da Transfiguração, viram o Senhor na sua glória, e Moisés e Elias, e quiseram ali armar uma tenda e ficar por ali mesmo, e aquela voz
ouvida do céu, né? Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Esses mesmos 3 discípulos tiveram o privilégio, irmãos, de ser chamados pelo Senhor também no jardim de Getsêmani e vigiar com o Senhor e orar com o Senhor. Mas eles não honraram esse privilégio dado a eles. Porque eles estando ali em carne, em corpo, na verdade eles não estavam ali. A dor do Senhor era tão grande que o Senhor chamou eles para que ele tivesse um mínimo de conforto dos seus discípulos. Ora comigo, vigia comigo. Todo ser humano é assim, né, irmãos? Quando passa por problema. Todos aqui relataram alguns problemas da semana que passaram. É bom ter alguém do nosso lado, né? Que a gente pode compartilhar um pouco a nossa dor, a nossa dificuldade. E o Senhor é a mesma coisa, irmãos. Ele chamou seus discípulos mais chegados, mais íntimos. Vem cá comigo. Esse é o meu momento de treva, minha noite mais profunda. Vigia comigo, ora comigo. Discernir aquele ambiente, né? Aquele momento, né? Falou vigiar, né? Mas o peso era tão grande. Não, mas eu digo assim, podia ter falado, né? Ora. Mas ele falou vigia. Vigia Sempre, e ora. vigia e ora. Mas o Senhor sabia que ele ia ficar sozinho. Sabia. Porque ele conhece as Escrituras. Ferirei o pastor e as ovelhas todas se dispersarão. O Senhor sabia que ele iria passar sozinho por esse momento. Mas foi um momento diferente para os discípulos. Porque eles nunca tinham visto o Senhor em tamanha tristeza. Em que momento que eles viram o Senhor assim? Submerso na sua tristeza. É a primeira vez que eles veem o Senhor dessa maneira. Mas nem nesse momento eles conseguem vigiar e orar com o Senhor. Pedro que tinha falado, Senhor, vou contigo até a morte. Mas no momento que o Senhor pede para ele orar e vigiar, nem isso ele consegue, irmão. Tem algum que conhece aí para dar esse sono dele 3 vezes? Não, ali era noite, né? Era noite alta. Né? E o ser humano fica com sono. Né? O ser humano cansado. Eles estavam ali em Jerusalém. Né? E também tinha algo espiritual também. Porque Lucas vai falar que eles dormiram, mas teve um motivo por que eles dormiram. Eles dormiram de tristeza. Alguém já dormiu de tristeza? Eu já. Se dorme de tristeza. A pessoa está tão triste que ela chega a dormir. Então tem pessoas que reagem diferentemente com relação à tristeza. Pessoas diferentes reagem de forma diferente. Qual foi a reação dos discípulos com relação à tristeza que eles sentiram? Eles dormiram. Para tentar apaziguar a tristeza, esquecer a tristeza. Tem gente que dorme para poder... Tanta tristeza que dorme. O Senhor teve uma reação diferente. O Senhor vigiou e o Senhor orou em meio à sua tristeza. Diferentemente dos discípulos. Né? Spurgeon fala o seguinte. A dor do Senhor, a sua dor, né? A dor de sua alma era a alma da sua tristeza. A dor de sua alma era a alma da sua tristeza. Medita, irmãos. Medita nessa frase. A dor de sua alma era a alma da sua tristeza. Então os discípulos, irmãos, eles não valorizaram esse privilégio. O que os discípulos fizeram, irmãos, de não vigiar e não orar, será que nós somos diferentes deles? Será que nós entendemos o coração do nosso Senhor e qual o propósito dele nos dias de hoje? E será que nós estamos vigiando, velando e orando pelos propósitos do Senhor? Ou nós estamos vivendo a nossa vida, cuidando dos nossos problemas, que nós relatamos aqui nessa noite, preocupado com os nossos problemas? O Senhor trabalha, irmãos. O Senhor tem algo, tem uma obra, Ele está realizando essa obra nos nossos dias, no dia de hoje. E será que nós estamos vigiando? Será que nós estamos orando segundo o coração do Senhor? Ou segundo o nosso próprio coração? Olhando para o nosso umbigo, olhando para as nossas questões, olhando para os nossos problemas. Diante de tudo isso é insignificante,
é palha, feno e madeira. Esse livro fala disso. A obra nossa, né? Então, o que a irmã falou, um pouquinho antes aqui, 3 minutos atrás, é aquilo que fala em Filipenses, capítulo 1, 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Mas chega na hora de padecer, irmãos, nós tiramos o time. O que a glória virou. Nós fazemos o que os discípulos fizeram. Dormem, não vigiam, não oram, e quando o Senhor é preso, eles caem na tentação, porque eles correram, eles fugiram, não quiseram padecer com o Senhor. Às vezes a gente quer crer no Senhor, amém. E muitos creem no Senhor. Mas chega na hora de pagar o preço, irmãos, todo mundo corre. Ninguém quer pagar o preço de negar a sua vida da alma, de tomar a sua cruz. Só quer crer. Eu creio nos milagres, eu creio nas bênçãos, eu creio no Senhor. Mas ele olha para as mãos do Senhor. Não para as mãos feridas, mas para a mão que pode dar alguma bênção, né? Os discípulos aprenderam-se depois a não somente crer, mas também a padecer pelo Senhor. Eles só aprenderam-se depois, irmãos, que o Senhor voltou ressurreto, derramou sobre eles o espírito de poder. Aí sim eles aprenderam a padecer pelo Senhor. Então que nós possamos aprender também, irmãos, a padecer pelo nosso Senhor. Não ficar somente num lugar de conforto, como a irmã trouxe aqui, né? Um lugarzinho de conforto, vem para a reunião, vira uma religiosidade, né? É claro que quando a irmã fala de religiosidade, né, no nosso ambiente, nós não queremos isso no nosso ambiente, nós queremos uma realidade. Mas apesar de nós queremos uma realidade no Senhor, individualmente, nós podemos entrar numa religiosidade. Ah, você vem quarta, vem domingo, né? Apesar da palavra estar sendo ministrada, estar sendo proferida, você mesmo entra numa zona de conforto, numa religiosidade, acha bom aquilo. Ah, eu vou lá quarta-feira, tem uma palavra boa, vou lá no domingo, também tem uma palavra boa, né? Tem um come junto, tem um churrasco de vez em quando, e entra numa religiosidade, né? Sai daqui e volta para a sua vida. Chega na quinta, na sexta, no sábado, segunda, terça, você vive a sua vida. Só lembra do Senhor quando vem para a reunião, né? Não é falando de ninguém aqui não, só estou citando assim, né? E ainda chega na reunião atrasado. Eu estou falando assim, de pessoas que buscam, que vivem uma religiosidade. Né? Os irmãos estão aqui presentes, né? Se esforçaram para estar aqui. Claro que tem problema, tem neto, tem família, tem as coisas que às vezes atrapalham. Voltando aqui, irmãos. Versículo 37. Perdão, versículo 39, né? E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, olha a oração do Senhor, TT. Ele começa a oração como? Meu Pai. Ele tem aquele sentimento de filiação, ora assim. Ele sabe quem é o seu pai e ele sabe de quem ele é filho. Ele sabe que ele é filho do pai. Ele sabe que tudo que ele pediu para o pai vai conceder. Lucimar, tudo o que o Senhor pedisse para o pai concederia qualquer coisa. Sabia disso? Então ele roga: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então pergunta para os irmãos: Jesus foi ouvido pelo Pai? Roberto falou não? Foi? Aquele texto que diz: aqueles que podiam ouvir, né? Hebreus, o versículo que o Nery me ajudou hoje, né? Aquele que eu podia livrar, né? Mas como que continua o versículo? Hebreus, capítulo 5, versículo 5 a 9. Então vamos lá, né? Já que o Nery trouxe isso à memória, né? Versículo 5 a 9. Isso.
E já para encerrar, eu não vou terminar hoje, vamos encerrar aqui, né? Então aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 5, fala assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz, em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, falando de Jesus, né? Oferecendo com grande clangor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Mas esse versículo que o Nery trouxe, ele está falando de quê? Em que o Senhor foi ouvido naquilo que temia? Versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então aqui no versículo 7 fala, o qual, nos dias da sua carne, ou seja, naquele momento, oferecendo com grande clangor, ou clamor, e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Quanto ao que? O que o Senhor temia, irmãos? Era isso que ele temia? Será? Eu estou falando de Hebreus, não estou falando de Mateus. Mateus 26, 36, o Senhor roga para que ele passasse dele o cálice que ele ia beber, do seu sofrimento e da sua morte. Ele temeu porque ele ia ficar longe do Pai. Ele ia ficar longe do Pai. Mas o que acontece aqui em Hebreus que ele foi ouvido, não é aquilo que ele está rogando em Mateus 26, irmãos. Sabia disso? O que ele fala aqui em Hebreus? Ele foi ouvido quanto ao que temia. O que o Senhor temia? Sabe o que o Senhor temia? Em Hebreus. Em Mateus ele temia também, mas era outra coisa. Mas ele temia outra coisa, sabia? Sabe o que ele temia aqui em Hebreus que ele está falando? Que a alma dele ficasse na morte, no Hades, e ele não ressuscitasse. Salmo 16. Não deixará que minha alma fique no Sheol, no Hades, e nem que meu corpo veja corrupção. E é esse mesmo versículo que Pedro cita em Atos capítulo 2. Vamos lá, Atos capítulo 2. Olha só, Atos 2, 29. Esse versículo de Salmo 16, 10. Atos de quê? 2, 29. Fala assim: irmãos, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para o assentar sobre o seu trono, nessa previsão, disse da ressurreição de Jesus que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então Pedro cita o Salmo 16, versículo 10, que não deixaria a alma do Senhor no Hades ou no Sheol, e nem que seu corpo veria corrupção. Então o Senhor foi ouvido por quê? Porque ele foi ressuscitado pelo Pai. Isso é o que fala Hebreus, o que fala Pedro aqui em Atos capítulo 2 e o que Davi profetizou lá em Salmo 16. Mas em Mateus, irmãos, o Senhor também roga. Voltando aqui a Mateus. O Senhor roga. Versículo 39. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Volta à pergunta.
Jesus foi ouvido nesse pedido dele? Ele estava assim, ele pediu que todo o pecado da humanidade ia sobre ele, né? Isso. E que ele iria passar por aquele cálice, ele ia beber. Então ele estava pedindo para o Senhor livrá-lo daquele momento, daquele sofrimento. Como se ele pedisse assim, Senhor, não tem uma outra maneira? Não tem um outro jeito de o Senhor trazer salvação à humanidade? Ele rogava por isso. Mas aí não foi atendido. Ele foi atendido ou não? Eu acho que não. Não? Não. Não? Preste atenção agora nessa parte. Nesse cálice que o Senhor ia beber, de passar pelo sofrimento pela cruz, ele roga o Pai para que ele livre ele desse cálice. Né? Ele foi atendido pelo Pai? Eu acho que foi atendido. Foi atendido por quê? Ele rogou que não passasse, como é que é assim? Se fosse feita a vontade. Não seja, Passe de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade. mas a tua vontade. Ele foi atendido pelo Pai? Ele fez a vontade de Deus. Não, mas aí ele desceu. Calma, o Alvino mudou. Ele falou não, depois falou sim agora. Mas O agora. Alvino mudou. Eu raciocinei. Não, mas assim, Ele ele fez a vontade desceu. de Deus. Depois ele subiu. Ele foi atendido, Então, irmãos. Foi atendido. Ele foi atendido, irmãos. Porque ele não fez a vontade de Porque qual foi a oração do Senhor? Não faça a minha vontade. Não faça a minha, mas faça a sua. Mas e anterior? Deus mesmo. A centralidade dessa oração do Senhor está nessa passagem. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu quero isso. Eu te peço isso. Eu te rogo isso. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E o Senhor respondeu, amém. Isso é uma dor terrível. Irmãos, orar assim, a gente pode até orar, né? Da boca para fora. Mas a gente quer que seja feita a nossa vontade. É verdade. E aí Deus fala assim, ó, não vai Quando a nossa ser. vontade de Deus, você fica triste, né? Não, e tu já ora. Então, sabendo que mãe, vai ser quando eu feito falei a sua assim, vontade. ó. Aí, Muitas vezes é. A gente E já a sabe. vontade foi feita porque ele desceu, mas subiu. Então, mas foi feita a vontade do Senhor, de Deus, não a Ele rogou por isso também. Né? Para que a alma dele não ficasse no Hades, no Sheol. Então ele ressuscitou pelo poder do Pai. Isso foi atendido, porque ele era homem perfeito. Não tinha como a morte prendê-lo. porque ele venceu a Né? Ele venceu a morte. Então a parte vital dessa oração do Senhor em Mateus 26 é essa: que seja feita a tua vontade e não a minha. Se eu tiver que beber, seja feita a tua vontade. Então a oração dele foi atendida na parte da vontade do Pai. Foi atendida. Amém? O Último, né? último inimigo a ser vencido, a morte. Pedro também vai dizer, né? Os sofrimentos que seguiriam a Cristo, não. O sofrimento que Cristo padeceria, né? E a glória que os seguiria, né? Dizendo os profetas, né? Indagaram, né? Aqui que Sim. não citam os sofrimentos do Senhor, né? Mas ele, assim, na sua carne, naquele momento difícil, ele roga o Pai. Pai, não tem uma outra maneira, né, de o Senhor trazer salvação sem que eu beba esse cálice? Porque o Pai é todo-poderoso. Ele podia escolher qualquer outra maneira, irmãos. Mas ele sabe que o Pai escolheu aquela maneira. É assim que eu escolhi, meu filho. Foi assim que eu escolhi. De me dar através do meu filho. Isso aí. Né? O Pai envia o próprio Filho, que também é Deus. É uma outra pessoa, mas também é Deus. Porque lá em Hebreus, um sacerdote está dizendo lá, ele oferecendo. E se oferecendo. Não foi ninguém que prendeu Jesus, não. Se o Senhor não se entrega, ninguém poderia prender ele. Nenhum soldado poderia prender ele. Porque quando ele fala, eu sou, todo mundo caiu para trás. Então só prenderam porque ele se entregou. Foi o Pai que entregou o Filho. Se ele não se entrega, irmãos, ninguém poderia tomar a mão dele. Tentaram matar ele várias vezes. O que acontecia? Ele passava pelo meio. Mas quando eu falei aqui, minutos atrás, que tudo que o Senhor pedisse para o Pai concederia, isso é verdade. Qualquer coisa, irmãos, que o Filho pedisse para o Pai concederia na hora. Sabe onde que eu vejo isso? Segue mais alguns versículos na frente aí do capítulo 26 de Mateus. Quando os soldados vão prender
E tem aquele alvoroço, né? E no versículo 53... Como é que fala no versículo 53 do capítulo 26 de Mateus? Pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então o Senhor sabia. Por que você está fazendo isso, Pedro? Porque você está lutando com os soldados, tentando me proteger? Você não sabe que se eu orasse ao Pai, agora ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Sabe quanto que é 12 legiões de anjos? É muito anjo. Eu não sei. Agora sei que é muito anjo. Cada legião é 3.000. 3, 6. Os números variam. Mas 12 legiões de... Ele sabe que se ele orasse naquele momento, o Pai enviaria na hora 12 legiões de anjos. Mas o Senhor, ele conhecia as Escrituras e o que estava profetizado e fala: como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém acontecer? Então o Senhor se submetia à palavra. Enquanto que nós fazemos o quê? Nós discutimos com a palavra. Quando a palavra é muito dura, nós não aceitamos. Não, isso aí é muito duro, irmão. Será que é assim mesmo? Não, o Senhor é amor, Deus é amor. É amor. E briga com a palavra, e discute com a palavra. Não aceita partes da palavra, partes das Escrituras. Mas o Senhor se submetia a toda Escritura. Às vezes a gente quer submeter só aquilo que é bom pra gente, né? Aquilo que é bênção, aquilo que é bom, né? Aquilo que é agradável. Mas agradou ao Pai moê-lo. Foi agradável. Olha o que foi agradável ao Pai. Moê-lo. Sabe o que é agradável ao Pai moer a gente também? Mas chega nessa parte da Escritura, a gente não quer. A gente quer fugir, né? E o Senhor não foge. Ele poderia pedir 12 legiões de anjos, mas o Senhor não foge. Como se cumpririam as Escrituras? Então o Senhor se submetia a todo detalhe da profecia, irmãos. Cada detalhezinho, detalhezinho, o Senhor não passava por alto. Inclusive o detalhe que estava profetizado, que ele entraria em Jerusalém no jumentinho. Estava profetizado. O que o Senhor faz? Vai lá, pega um jumentinho que não foi montado por ninguém, vai estar em tal lugar, porque as Escrituras têm que ser cumpridas. Nos pequenos detalhes, irmãos. Então o Senhor vai, pega aquele animalzinho, monta, entra em Jerusalém. Por quê? Porque estava profetizado. Se é a gente, o que a gente faz? Isso aí é coisa pouca. Qual a diferença que vai fazer eu entrar aqui no jumentinho? Vou entrar aqui levado nos ombros dos meus discípulos. Me levanta aí. Assim como Davi, né? Quis levar a arca de qualquer maneira. Irmãos, os detalhes da palavra contam, irmãos. Qualquer detalhezinho conta. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, são detalhes, irmãos. E se a gente está distraído nesse mundo, os detalhes vão passar batido. Mas graças ao Senhor, que o Senhor poderia rogar ao Pai que o livrasse daquele momento do cálice. Ele tinha todo o direito. Por que ele tinha todo o direito? Porque ele não pecou. Ele podia pedir ao Pai: Pai, eu não quero beber esse cálice. Eu quero que seja feita a minha vontade. E o Senhor não estaria pecando se pedisse isso para o Pai, sabia? Ele não estaria pecando, porque ele tinha todo o direito de fazer esse pedido. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. O Senhor pecou? Tranquilamente ele podia rogar para o Pai: Pai, cumpri minha missão, te revelei, mas agora quero subir. Não quero passar pela cruz. Tinha todo o direito, estaria totalmente certo. Mas ele se submete, que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha vontade. Então, mesmo tendo direito, ele tomou a sua cruz. Eu conversava com ele no domingo. Mesmo a gente estando certo, irmãos,
a gente tem que tomar a nossa cruz. Mesmo a gente estando certo em determinadas questões. Eu estou certo com a minha esposa em casa? Estou com toda a razão. Mas para que eu possa salvá-la, muitas vezes eu vou ter que tomar a minha cruz. Não vai ser minha razão que vai ter que imperar. Mesmo estando certo, eu tenho que tomar a minha cruz. Porque foi isso que o Senhor fez. Mesmo ele estando com todo o direito, totalmente certo, ele tomou a sua cruz por amor a nós, irmãos. Para que nós fôssemos salvos. Para que nós fôssemos redimidos. E isso como exemplo para nós, para que nós possamos salvar os nossos irmãos também. Mesmo estando certo, irmãos, nós temos que tomar a nossa cruz. Muitas vezes, sofrer o dano. O Senhor sofreu o dano. Como que nós temos que aprender isso, né, irmãos? Então, graças ao Senhor, porque Ele obedeceu o Pai. Porque o Pai nos amou de uma tal maneira que nos deu o Filho. Como que o Filho ia escapar nessa hora crucial de trevas? Ele tinha que beber aquele cálice. E ele bebeu. Porque a vontade do Pai prevaleceu sobre a vida dele. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.